30 de janeiro de 1866. Lyon, Grupo Villon. Médium, Sr. G. A nova geração. A terra vibra de alegria. O dia do Senhor se aproxima. Tudo o que é cabeça entre nós conspira para a inveja entrar na liça. Já o espírito de algumas valentes almas encarnadas sacode o seu corpo para destruí-lo. A carne confusa não sabe o que pensar. Um fogo desconhecido a devora. Elas serão libertadas porque os tempos estão chegados. Uma eternidade está no ponto de expirar. Uma eternidade vai logo aparecer, e Deus conta os seus filhos. O reino do ouro dará lugar a um reino mais puro. O pensamento será logo soberano, e os espíritos de elite que vieram, desde as épocas recuadas, iluminar o seu século e servir de referência aos séculos futuros, vão se encarnar entre vós. A sua palavra sábia vai elevar uma chama destruidora que fará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos, que os preconceitos antigos vão desabar de uma só vez, quando o espírito, como um machado duplamente afiado, virá miná-los em seus fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, uns as moradas radiosas, outros os grandes trabalhos, onde a felicidade se junta ao prazer de se instruírem, para virem retomar o bastão de peregrino que não haviam senão depositado no limiar do templo da ciência e dos 4 cantos do globo. Logo os sábios oficiais vão ouvir, com pavor, jovens pessoas imberbes, que virão, numa linguagem profunda, retorquir os seus argumentos que acreditavam irrefutáveis. O sorriso zombador não poderá mais ter um escudo seguro, e sob pena de queda será preciso responder. Será então que o círculo vicioso, no qual se encerram os mestres da vã filosofia, será posto a descoberto, porque os novos combatentes levam consigo não somente um archote, que é a inteligência desembaraçada dos véus grosseiros, mas ainda muitos dentre eles gozarão desse estado particular, privilégio das grandes almas, como Jesus, que dá o poder de curar e de fazer maravilhas, reputadas milagres. Diante dos fatos materiais, onde o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialista será rechaçado em seus discursos, e pela palavra mais eloquente do que a sua, e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, porque grandes e pequenos, novos São Tomés, poderão tocar com o dedo. Sim, o velho mundo carcomido estala em todos os sentidos. O velho mundo acaba, e com ele todos os seus velhos dogmas que não reluzem ainda senão pela duradura com a qual são cobertos. Espíritos valentes, cabe a vós a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que quereis em vão escorar esse ídolo. Batido por toda a parte, ele vai desabar, e vos arrastará em sua queda. Para trás, todos vós, negadores do progresso. Para trás com as vossas crenças de uma outra época. Por que negais o progresso e quereis entravá-lo? É que, querendo vencer, vencer ainda e sempre, condensastes o vosso pensamento em artigos de fé, dizendo à humanidade: será sempre criança, e nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a te conduzir. Mas vistes as andadeiras da criança vos ficar nas mãos, e a criança saltar diante de vós, e negais ainda que possa caminhar sozinha. Será batendo-lhe com as andadeiras que devereis provar-lhe a autoridade de vossos argumentos? Não, e o reconheceis bem. Mas é tão suave quando se diz infalível para crer que os outros têm ainda fé nessa infalibilidade, na qual vós mesmos não credes mais. Ah, que gemidos não se produzem no santuário! É lá que, prestando-se atenção, ouvem-se cochichos dolorosos. Que dizeis, pois, pobres obstinados? Que a mão de Deus cai sobre sua igreja? Que por toda parte a imprensa livre rebate os vossos argumentos? Onde estará esse novo Crisóstomo, cuja palavra poderosa reduziria a nada esse dilúvio de faladores? Em vão o esperais.
As vossas penas mais vigorosas e as mais credenciadas nada mais podem. Obstinam-se em se aferrar ao passado que se lhe vai, quando a nova geração, em seu vôo irresistível que o impele para a frente, exclama: Não, não mais de passado. A nós o futuro. Uma nova aurora se eleva, e é para lá que tendem as nossas aspirações. Em frente, disse ela, alargai o caminho, os nossos irmãos nos seguem. Segui a onda que nos arrasta. Temos necessidade do movimento que é a vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade que é a morte. Abri os vossos túmulos, as vossas catacumbas, saciai a vossa visão com os velhos restos de um passado que não é mais. Os vossos mártires não morreram para imobilizar o presente. Entreviram a nossa época e se lançaram na morte como sobre o caminho que a ela deveria conduzir. A cada época o seu gênio. Queremos vos lançar na vida, porque os séculos futuros que nos aparecem têm horror da morte. Eis, meus amigos, o que os valentes espíritos que se encarnam presentemente vão fazer compreender. Este século não se acabará sem que muitos restos não cubram o solo. A guerra mortífera e fratricida se apagará logo diante da discussão. O espírito substituirá a força bruta. E depois que todas essas almas generosas tiverem combatido, reentrarão no nosso mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Eis o objetivo, meus amigos. Os combatentes são muito aguerridos para que o sucesso seja duvidoso. Deus escolheu a elite de seus combatentes e a vitória é a aquisição da humanidade. Regozijai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que quereis que os vossos irmãos dela participem como vós, o dia é chegado. A terra pula de alegria, porque vai ver começar o reino de paz prometido pelo Cristo, o divino Messias, reino do qual veio colocar os fundamentos. Um Espírito. 23 de abril de 1866. Paris. Comunicação particular, médium Sr. D. Instruções para a saúde do Sr. Allan Kardec. A saúde do Sr. Allan Kardec se enfraquecendo dia a dia, em consequência de trabalhos excessivos, aos quais não pode bastar, vejo-me na necessidade de lhe repetir de novo o que já lhe disse muitas vezes. Tendes necessidade de repouso. As forças humanas têm limites que o vosso desejo de ver progredir o ensinamento vos leva, frequentemente, a transgredi-los. Estais errado porque, agindo assim, não apressareis a marcha da doutrina, mas arruinareis a vossa saúde e vos colocais na impossibilidade material de acabar a tarefa que viestes cumprir nesse mundo. A vossa enfermidade atual não é senão o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais que não deixa à reparação o tempo de se fazer e de um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Nós vos sustentamos, sem dúvida, mas com a condição de que não desfaça o que nós fazemos. De que serve correr? Não vos foi dito muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo e que os espíritos encarregados do movimento das ideias saberiam fazer surgir as circunstâncias favoráveis quando o momento de agir chegasse? Quando cada espírita reúne as suas forças para a luta, pensais que seja do vosso dever esgotar as vossas? Não, em tudo deveis dar o exemplo e o vosso lugar estará em questão no momento do perigo. Que faríeis se o vosso corpo enfraquecido não permitisse mais ao vosso espírito servir-se das armas que a experiência e a revelação vos colocaram nas mãos? Crede-me, remetei para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a obra esboçada nas vossas primeiras publicações. Vossos trabalhos correntes e algumas pequenas brochuras urgentes têm com que absorver o vosso tempo e devem ser os únicos objetos de vossas preocupações atuais. Não vos falo somente em meu nome, sou aqui o delegado de todos esses espíritos que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensinamento pelas suas sábias instruções.
Eles vos dizem, por meu intermédio, que esse retardamento que pensais nocivo ao futuro da doutrina é uma medida necessária em mais de um ponto de vista, seja porque certas questões não estão ainda completamente elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor assimilá-las. É necessário que outros tenham aplainado o terreno, que certas teorias tenham provado a sua insuficiência e feito um maior vazio. Em uma palavra, o momento não é oportuno. Poupai-vos, pois, porque, quando chegar o vosso tempo, todo o vosso vigor de corpo e de espírito vos será necessário. O Espiritismo foi, até aqui, o objeto de muitas diatribes. Ele provocou muitas tempestades? Credes que todo movimento seja apaziguado, que todos os ódios sejam acalmados e reduzidos à impotência? Desenganai-vos. O cadinho depurador ainda não rejeitou todas as impurezas. O futuro vos guarda outras provas e as últimas crises não serão as menos penosas para suportar. Sei que a vossa posição particular vos suscita uma multidão de trabalhos secundários que empregam a melhor parte de vosso tempo. Os pedidos de todas as espécies vos acabrunham e vos fazeis um dever satisfazê-los tanto quanto possível. Farei aqui o que, sem dúvida, não ousaríeis fazer vós mesmo, e dirigindo-me à generalidade dos espíritas, pedir-lhes-ei, no interesse do próprio espiritismo, vos poupar toda a sobrecarga de trabalho de natureza a absorver os instantes que deveis consagrar quase exclusivamente ao acabamento da obra. Se a vossa correspondência nisso sofrer um pouco, o ensinamento aí ganhará. Algumas vezes é necessário sacrificar as satisfações particulares ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A imensa correspondência que recebeis é para vós uma fonte preciosa de documentos e de ensinos. Esclarece-vos sobre a marcha verdadeira e os progressos reais da doutrina. Nela auris, além disso, satisfações morais que mais de uma vez sustentaram a vossa coragem, vendo a adesão que as vossas ideias encontram em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de secundar os vossos trabalhos e não de entravá-los, criando-vos um aumento de ocupações. Dr. Demelry. Bom Sr. Demelry, eu vos agradeço pelos sábios conselhos. Graças à resolução que tomei de me fazer substituir, salvo os casos excepcionais, a correspondência corrente sofre pouco agora, e não sofrerá mais no futuro. Mas que fazer deste atraso de mais de 500 cartas que, apesar de toda a minha boa vontade, não pude chegar a colocar em dia? Resposta. É preciso, como se diz em termo de comércio, passá-las em bloco para a conta de lucros e perdas. Anunciando essa medida na revista, os vossos correspondentes terão a que se ligar, compreenderão a sua necessidade e a acharão, sobretudo, justificada pelos conselhos precedentes. Eu o repito, seria impossível que as coisas caminhassem por muito tempo como está. Todos a sofreriam, e a vossa saúde e a doutrina. É preciso, há necessidade, de saber fazer os sacrifícios necessários. Tranquilo, doravante, sobre esse ponto, podereis vagar mais livremente em vossos trabalhos obrigatórios. Eis o que vos aconselha aquele que será sempre vosso amigo devotado. Demelry. Aceitando esse sábio conselho, pedimos aos nossos correspondentes com os quais estávamos há muito tempo em atraso, para aceitarem as nossas desculpas e os nossos lamentos por não ter podido responder com detalhes e como teríamos desejado as suas benevolentes cartas e de bem quererem aceitar coletivamente a expressão dos nossos sentimentos fraternais. 25 de abril de 1866. Paris. Resumo das comunicações dadas pelos senhores M e T em sonambulismo. Regeneração da humanidade.
Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não dizemos mais como outrora: os tempos estão próximos. Dizemos-vos agora: os tempos são chegados. Por estas palavras não entendeis um novo dilúvio, nenhum cataclismo, nenhum transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorrem em todas as épocas e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição, mas esses não são os sinais dos tempos. No entanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre neste momento, assim como o conhecereis mais tarde. Mas não tomeis os sinais anunciados senão como figuras, das quais é preciso apreender o espírito e não a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e é porque os comentaristas se ligam à letra que se extraviaram. Falta-lhes a chave para delas compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem nos revelar. Doravante, com a ajuda desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar ligado a essas palavras. Não olheis para o céu para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis, e aqueles que vô-los anunciaram vos enganaram. Mas olhai ao redor de vós, entre os homens, será aí que os encontrareis. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo está numa espera e como tomado de um vago pressentimento da aproximação da tempestade. Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A terra progrediu desde a sua transformação, deve progredir ainda, e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação, e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai. E a geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra está chamada a se tornar um dia um mundo feliz, e sua habitação será uma recompensa em lugar de ser uma punição. O reino do bem deve nela suceder ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá, nesse momento, entre aqueles que a habitam. Aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra, transformada dela serão excluídos, porque nela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com esta única diferença, mas essa diferença é capital, de que uma parte dos espíritos que aí se encarnam nela não se encarnarão mais. Numa criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que nela estaria encarnado, será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do